Capítulo 19. Não contei a ninguém o que aconteceu entre nós, nem mesmo a Marli ou as criadas. Era um segredo maravilhoso que eu podia relembrar no meio das aulas chatas de Sílvia ou de um dia longo no salão das mulheres. E, para ser honesta, eu pensava nos beijos, no estranho e no doce, com mais frequência do que previa. Sabia que não me apaixonaria por Maxon da noite para o dia. Meu coração não ia deixar, mas de repente me vi em uma situação em que talvez eu quisesse me apaixonar por ele. Então, pensei na possibilidade, em silêncio, sozinha, embora tenha sentido mais de uma vez a tentação de revelar meu segredo. Mais precisamente 3 dias depois, quando Olivia anunciou no salão das mulheres que Maxon a beijara. Não pude acreditar na dor que senti. Quando dei por mim, estava encarando Olivia, perguntando a mim mesma o que ela tinha de tão especial. Conte tudo, insistiu Marli. A maior parte das garotas também ficou curiosa, mas Marli era a mais empolgada. No pouco tempo passado desde seu último encontro com Maxon, seu interesse no programa das outras crescera. Eu nem desconfiava do que estava por trás da mudança, tampouco tinha coragem de perguntar. Olivia nem precisou de incentivo para começar a falar. Ela se sentou em um dos sofás e se abanou com o vestido. Com as costas bem eretas e as mãos no colo, era como se estivesse ensaiando para ser princesa. Fiquei com vontade de dizer que um beijo não lhe dava vantagem nenhuma. Não quero entrar em detalhes, mas foi bem romântico, ela proclamou entre suspiros, para depois baixar a cabeça. Ele me levou até o telhado, a uma espécie de sacada lá, mas aparentemente só os guardas a usam. Não sei dizer. Poderíamos enxergar além dos muros e a cidade inteira estava iluminada até onde nossa vista alcançava. Ele não disse nada, apenas me puxou para perto dele e me beijou. Todo o corpo de Olivia se contraiu de alegria. Marli suspirou. Celeste pareceu ter vontade de quebrar alguma coisa. Eu permaneci sentada. Repeti para mim mesma que não deveria ligar. Era tudo parte da seleção. Aliás, quem disse que eu queria mesmo ficar com ele? Na verdade, eu devia considerar aquilo uma sorte. Celeste tinha agora um novo alvo para sua maldade. E depois daquele episódio com o vestido, que só então me dei conta de que não tinha contado a Maxon, fiquei feliz por vê-la escolher outra vítima. Você acha que ela foi a única que ele beijou? Tuesday cochichou no meu ouvido. Chris, que estava ao meu lado ouvindo a pergunta, arriscou. Ele não deve beijar qualquer uma. Alguma coisa ela fez de certo, lamentou. E se ele beijou metade desta sala e todas guardam segredo? Talvez seja parte de sua estratégia, conjecturou Tuesday. Acho que nem todas guardariam segredo por estratégia, rebati. Talvez só sejam reservadas. Chris respirou fundo. E se essa história da Olivia for apenas um jogo? Todas nesse salão estão preocupadas agora e ninguém vai ter coragem de perguntar a Maxon se ele a beijou mesmo. Não há como descobrir se ela está mentindo. Você acha que Olivia faria isso? Perguntei. Se estiver fazendo, eu queria ter pensado nisso primeiro, desejou Tuesday. Isso é muito mais complicado do que pensei que seria, disse Chris com um suspiro. Nem me fale, resmunguei. Gosto de quase todas as meninas nessa sala, mas quando ouço falar que Maxon fez alguma diferente com alguma delas, só pensam em dar um jeito de ser melhor que ela, Chris admitiu. Não gosto de ver vocês como concorrentes. É o que eu comentava com Tini um dia desses, acrescentou Tuesday. Sei que ela é um pouco tímida, mas é muito refinada e acho que seria uma grande princesa. Não posso ficar brava com ela se tem mais encontros com o príncipe do que eu, apesar de também querer a coroa. Os olhos de Chris e os meus se cruzaram por um segundo. Pude perceber que pensávamos a mesma coisa.
Tuesday disse coroa, não príncipe, mas deixei passar. A segunda parte de sua fala me pareceu familiar. Marli e eu conversamos sobre isso o tempo todo, sobre como vemos ótimas qualidades uma na outra. Nós nos entreolhamos. Algo parecia ter mudado. Do nada, eu já não tinha inveja de Olivia ou raiva de Celeste. Todas estávamos no mesmo barco, em lugares diferentes e talvez por motivos diferentes, mas pelo menos estávamos nisso juntas. Talvez a rainha Amberle esteja certa, reconheci. O mais importante é ser você mesma. Prefiro que Maxon me mande embora por ser eu mesma do que me mantenha aqui por ser outra pessoa. Isso é verdade, concordou Chris. No fim das contas, 34 garotas vão embora. E se eu fosse a última a ficar, gostaria de contar com o apoio das outras. Por isso temos que nos ajudar desde já. Concordei com a cabeça. Ela tinha razão, e eu sabia que poderia ajudar. Foi então que Elise apareceu no salão, seguida por Zoe e Emika. Elise geralmente era devagar e calma, nunca levantava a voz. Naquele dia, porém, ela veio na nossa direção e berrou. Olhem esses pentes! Gritou, apontando para os 2 belos enfeites de cabelo, cobertos pelo que parecia ser $1 milhão em pedras preciosas. Foi Maxon quem me deu, não são lindos? Suas palavras provocaram nova onda de agitação e decepção. Minha confiança recém-conquistada desapareceu. Tentei não parecer decepcionada, afinal, eu também recebi presentes e também fui beijada, mas à medida que chegavam mais garotas e as histórias eram recontadas, uma vontade de me esconder crescia dentro de mim. Talvez esse fosse um bom dia para ficar no quarto com as criadas. Eu pensava em deixar o salão quando Sylvia entrou com um ar cansado e animado ao mesmo tempo. Senhoritas, ela chamou, tentando obter silêncio. Estão todas aqui? Respondemos que sim em coro. Graças aos céus, ela disse acalmando-se. Sei que a notícia vem em cima da hora, mas acabamos de saber que o rei e a rainha da Noruécia vêm nos visitar daqui a 3 dias. E como todas vocês sabem, temos laços de sangue com a família real de lá. Além disso, parentes mais distantes da rainha virão conhecê-las ao mesmo tempo. Teremos uma casa bastante cheia e pouquíssimo tempo para nos preparar. Por isso, desmarquem tudo o que planejaram fazer à tarde. As aulas no grande salão começam imediatamente após o almoço. Sylvia saiu após essas palavras. Qualquer pessoa acharia que os funcionários do palácio tiveram meses para planejar tudo. Tendas foram arrumadas nos jardins e mesas de comida e vinho foram espalhadas pelo gramado. O número de guardas era maior que o habitual e eles ganharam a companhia de vários soldados noruecos que tinham viajado com seu rei e sua rainha. Acho que até eles sabiam como o palácio era perigoso. Uma das tendas abrigava tronos para o rei, a rainha e Maxon, bem como para os monarcas da Noruécia. A rainha norueca, cujo nome eu seria incapaz de pronunciar, mesmo que minha vida dependesse disso, era quase tão bela quanto a rainha Amberle e ambas pareciam muito amigas. Todos estavam confortavelmente sentados sob a tenda, com exceção de Maxon, ocupado em passear com seus parentes e as selecionadas. Maxon pareceu encantado em conhecer seus primos, mesmo os mais novos, que brincavam de puxar seu paletó e sair correndo. Ele estava com uma de suas muitas câmeras a tiracolo e corria atrás das crianças tirando fotos. Praticamente todas as selecionadas observavam a cena com devoção. América, alguém me chamou. Virei para a direita e vi Elaina e Lia conversando com uma mulher idêntica à rainha. Venha conhecer a irmã da rainha. Algo no jeito de Elaina, não sei bem o que, deixava-me nervosa com o convite.
Juntei-me a elas e fiz uma reverência àquela senhora que disse às gargalhadas: Pare com isso, linda. A rainha não está aqui. Meu nome é Adele. Sou a irmã mais velha de Amberley. Ela estendeu a mão, que segurei, e soluçou durante o cumprimento. Falava com um leve sotaque e por algum motivo me senti confortável com ela, como se estivesse em casa. Ela tinha as costas curvadas e uma taça de vinho quase vazia nas mãos. Para seu olhar pesado, dava para ver que não era a primeira. De onde você é? Adorei seu sotaque, elogiei. Algumas garotas do sul falavam de um jeito parecido, e as vozes delas soavam incrivelmente românticas aos meus ouvidos. Hondurágua, bem no litoral. Crescemos na menor casa do lugar, ela contou, mostrando-me o espaço de 1 centímetro entre o polegar e o indicador para dar ênfase às palavras. E olhe para nós agora, prosseguiu, baixando os olhos para seu vestido. Que mudança! Moro em Carolina. Meus pais me levaram para o litoral uma vez e eu adorei, comentei. Ah, não, não, filha, ela disse agitando a mão. Elaina e Lia pareciam segurar a risada. Era óbvio que elas achavam que a irmã da rainha não devia ser tão informal. As praias do meio de Iléia são lixo comparadas às do sul. Você precisa conhecer um dia. Concordei com um sorriso nos lábios. Adoraria conhecer mais o país, mas era improvável que um dia conseguisse. Logo em seguida, um dos muitos filhos de Adele chegou e levou a mãe consigo aos empurrões. Elaina e Leia caíram na risada. Ela não é hilária? Perguntou Lia. Parece simpática, respondi dando de ombros. É muito vulgar, afirmou Elaina. Você precisava ter ouvido as coisas que disse antes de você chegar. O que há de errado com ela? Parece que faltou a algumas aulas de etiqueta nos últimos anos. Como Silvia deixou que escapasse? Lia comentou com um sorriso malicioso. Ela nasceu em uma família da casta 4, como você, rebati. Seu ar de superioridade se desfez e ela pareceu lembrar que não era muito diferente de Adele. Elaina, porém, era da 3, de nascença, e continuou a falar. Pode apostar, se eu vencer, minha família será treinada ou deportada. Jamais permitiria que um deles me envergonhasse assim. O que ela fez de tão vergonhoso? Perguntei. Elaina estalou a língua, mostrando desdém. Ela está bêbada. O rei e a rainha da Noroeste estão aqui. Deviam trancá-la em uma jaula. Decidi que aquilo já era o bastante e fui pegar um pouco de vinho. Com a taça na mão, corri os olhos pelo lugar e sinceramente não encontrei nenhum canto onde quisesse ficar. A festa estava linda e parecia muito interessante, mas eu já estava irritada. Pensei nas palavras de Elaina. Se eu acabasse por viver no palácio, será que minha família mudaria? Observei as crianças que corriam por toda parte, as pessoas em grupinhos, botando a conversa em dia. Será que eu não ia querer que Kenna continuasse a ser ela mesma? Que seus filhos se divertissem independentemente de ser bom comportamento? Quanto à vida no palácio me afetaria, será que Maxon queria que eu mudasse? Era por isso que ele tinha beijado outras garotas? Por que havia algo de errado comigo? O resto da seleção seria assim tão entediante? Sorria. Virei para trás e o príncipe tirou uma foto minha. Quase caí para trás com a surpresa. Essa foto inesperada acabou o que tinha sobrado de minha paciência. Me virei para ir embora. O que foi? Ele perguntou, baixando a câmera. Dei de ombros. O que aconteceu? Só não estou afim de ser parte da seleção hoje, disse curta e grossa. Sem se deixar impressionar, Maxon aproximou-se e baixou o tom de voz. Quer conversar?
Posso mexer na minha orelha agora, ele propôs. Respirei fundo e tentei botar um sorriso educado no rosto. Não, só preciso pensar, respondi e fiz menção de sair. América, ele chamou discretamente. Parei e me voltei para Maxon. Eu fiz algo de errado? Ele perguntou. Hesitei. Devia perguntar sobre o beijo que ele tinha dado em Olivia? Ou confessar que ficara nervosa ao lado das outras garotas agora que nossa relação tinha mudado? Ou contar como não queria nem mudar minha família para fazer parte daquilo? Eu estava prestes a jogar tudo na cara dele quando ouvi uma voz aguda. Príncipe Maxon! Voltando-nos em sua direção, era Celeste, que conversava com a rainha da Noroécia. Claro que ela queria continuar o papo, segurando o braço de Maxon e acenou para chamá-lo. Por que você não vai lá correndo? Perguntei, deixando o incômodo transparecer em minha voz. Maxon olhou nos meus olhos, sua expressão me lembrou de que tudo fazia parte do trato. Eu tinha a obrigação de compartilhá-lo com as outras. Cuidado com essa aí. Fiz uma breve reverência e saí de cena. Avancei em direção ao palácio e no meio do caminho deparei com Marli sentada sozinha. Eu não queria ficar com ela naquele momento, mas notei que ela estava imóvel em um banco perto do muro dos fundos do palácio, sob o sol escaldante. Seu companheiro mais próximo era um guarda calado, cujo posto estava a alguns centímetros adiante. Marli, o que você está fazendo? Vá para baixo de uma tenda antes que queime a pele. Estou bem aqui, ela respondeu com um sorriso amarelo. Não, é sério, eu disse, enlaçando meu braço ao dela. Você vai ficar da cor do meu cabelo. Precisa... Marli tirou sua mão da minha, mas falou com tranquilidade. Quero ficar aqui, América. Eu prefiro. Seu rosto carregava uma tensão que ela tentava esconder. Tinha certeza de que não estava zangada comigo, mas havia algo estranho no ar. Tudo bem, mas vá logo para a sombra. Queimaduras de sol costumam arder. Recomendei, tentando encobrir minha frustração e segui para o palácio. Uma vez lá dentro, fui para o salão das mulheres. Não podia ficar fora por muito tempo e pelo menos o salão estaria vazio. Quando entrei, porém, encontrei Adélia sentada à janela, assistindo o que acontecia do lado de fora. Ela se virou quando entrei e deu um sorrisinho. Aproximei-me dela e sentei-me ao seu lado. Escondida aqui? Perguntei. Ela sorriu. Mais ou menos. Queria conhecer você e ver minha irmã de novo, mas odeio quando essas coisas se tornam funções de Estado. Fico tensa. Também não sou muito fã. Não consigo me imaginar fazendo coisas assim o tempo todo. Aposto que não, ela disse indolente. Você é 5, certo? Não vi ofensa em seu modo de falar. Sua pergunta era mais para saber se eu era do mesmo clube que ela. É, isso mesmo. Eu me lembro do seu rosto. Você foi gentil no aeroporto e ao tipo de coisa que ela teria feito, afirmou, voltando-se para a janela e apontando a cabeça na direção da rainha. Depois de um suspiro, continuou. Não sei como ela faz isso. É mais forte do que a maioria desconfia. Adele pegou a taça de vinho e virou-a em um gole só. Ela parece ser muito forte, mas elegante também, comentei. A irmã da rainha se encheu de orgulho. Sim, mas é mais que isso. Olhe para ela agora, observei a rainha. Reparei como seus olhos treinados varriam o gramado. Segui seu olhar que se concentrava em Maxon. Ele conversava com a rainha da Noroécia ao lado de Celeste, com um priminho pendurado em sua perna. Ele teria dado um grande irmão mais velho, ela comentou. Amberle perdeu 3 filhos, 2 antes dele, um depois. Ela ainda pensa nisso, e eu tenho 6. Me sinto culpada sempre que apareço aqui. Tenho certeza de que ela não pensa assim. Aposto que fica animada sempre que a visita, confortei-a.
Ela se virou para mim e disse: Você sabe o que a deixa feliz? Vocês. Sabe o que ela vê na competição? Uma filha. Ela sabe que quando tudo acabar, terá 2 filhos. Olhei para a Adele e depois para a rainha. Acha isso? Ela parece um pouco distante. Nunca falei com ela. Adele confirmou com a cabeça. Espere. Ela tem medo de se apegar agora e depois ter que ver vocês partir. Quando o grupo diminuir, você verá. Olhei novamente para a rainha e então para Maxon, depois para o rei e, por fim, para Adele de novo. Tanta coisa se passou pela minha cabeça. Como as famílias eram iguais, independentemente da casta. Como as mães carregavam suas preocupações. Como eu realmente não odiava nenhuma das garotas ali, não importava quão erradas estivessem. Como todos lá fora deviam estar fazendo uma cara animada e corajosa, por um motivo ou outro. E, finalmente, como Maxon tinha me prometido algo. Com licença, preciso falar com uma pessoa. Adele secou sua taça e deu um tchauzinho contente. Corri palácio afora até chegar aos jardins. Procurei o príncipe por uns instantes e o encontrei brincando de pega-pega com o priminho, perto de um arbusto. Dei um sorriso e me aproximei devagar. Maxon finalmente parou, agitando os braços em reconhecimento da sua derrota. Ainda rindo, ele virou para trás e deparou comigo. Com o sorriso ainda aberto no rosto, nossos olhares se cruzaram. O sorriso se desfez. Ele examinava meu rosto em busca de um sinal do meu humor. Mordi os lábios e olhei para baixo. Era evidente que a preocupação com meu destino, enquanto participante da seleção, implicaria processar uma série de sentimentos para os quais não estava preparada. No entanto, eu os deixei vir. Precisava ter cuidado para não os descontar nos outros, especialmente em Maxon. Pensei na rainha, em como ela recebia ao mesmo tempo líderes estrangeiros, membros da família e um bando de meninas barulhentas, tudo de uma vez. Ela ajudava o marido, o filho e o país, e por baixo desta força estava uma 4 que lidava com suas próprias dores e que nunca deixou sua antiga condição ou suas aflições recentes a impedirem de fazer tudo o que fazia. Olhei para Maxon sem levantar a cabeça e sorri. Devagar, ele sorriu de volta e cochichou algo com o garotinho, que imediatamente saiu correndo. Depois, mexeu na orelha, e eu fiz o mesmo. Capítulo 20. A família da rainha ficou alguns dias conosco. Os hóspedes da Noroécia ficaram uma semana inteira. O jornal oficial exibiu até um quadro especial sobre relações internacionais e medidas para promover a amizade entre as duas nações. Assim que todos partiram, outra visitante chegou, a Paz. Já fazia um mês que eu estava no palácio e me sentia completamente em casa. Meu corpo tinha se adaptado ao novo clima, o calor agradável do palácio era divino. Estávamos quase no fim de setembro e fazia frio à noite, mas eu me sentia muito mais aquecida do que em casa. Os cantos daquele espaço gigantesco já não eram um mistério. Os sons de sapatos sobre o mármore, o tinir dos copos de cristal, a marcha dos guardas, tudo isso já me era tão familiar quanto o motor da geladeira de casa ou as boladas que Gerard acertava na parede. As refeições com a família real e os momentos no Salão das Mulheres já eram constantes na minha rotina, mas os momentos entre uma atividade e outra pareciam sempre novos. Dediquei mais tempo à música. Os instrumentos do palácio eram bem superiores aos que eu tinha em casa. Precisava reconhecer, estava ficando mal acostumada. A qualidade do som era infinitamente melhor. E mesmo o Salão das Mulheres já tinha ficado mais animado com as 2 visitas que a rainha nos tinha feito até então. Ela ainda não havia conversado com ninguém,
mas se sentava em uma cadeira confortável, acompanhada de suas criadas, e observava nossas leituras e conversas. No geral, a animosidade tinha passado. Acostumamo-nos umas às outras. Finalmente pudemos ver a revista com nossas fotos e comentários. Imaginem minha surpresa ao descobrir que era uma das favoritas. Marli ficou com o primeiro lugar, seguida de perto por Chris, Tallulah e Barriel. Celeste deixou de falar com Barriel por dias ao saber disso, mas ninguém se importou muito. O que mais parecia causar tensão era as informações lançadas no ar. Quem quer que tivesse estado mais recentemente com Maxon não podia deixar de contar encantada sobre seu pequeno encontro. Pelo jeito como todas falavam, parecia que ele escolheria 6 ou 7 esposas. Mas nem tudo eram flores para todas. Marli, por exemplo, teve diversos encontros com Maxon, o que dava nos nervos das outras. Contudo, ela nunca retornou tão radiante como no dia do primeiro encontro. América, se eu contar, você precisa prometer que não vai abrir a boca para ninguém, ela disse enquanto caminhávamos pelo jardim. Eu sabia que se tratava de algo sério. Ela esperou até estarmos longe dos ouvidos atentos do salão das mulheres e fora do alcance dos olhos dos guardas. Claro, Marli, está tudo bem? Sim, tudo bem. É que preciso da sua opinião sobre uma coisa. O rosto de Marli estava carregado de preocupação. O que há de errado? Perguntei. Ela mordeu os lábios e me encarou. É Maxon. Não sei se vai dar certo. Ela lamentou, parecendo muito deprimida. Por que você acha isso? Perguntei preocupada. Agora que ela se abrira, retomamos a caminhada. Bem, para começar, eu não sinto nada, sabe? Não tem química, não temos uma ligação. Maxon pode ser um pouco tímido, é só isso. Talvez você tenha que dar um tempo a ele. Era verdade. Fiquei surpresa por ela não ter reparado nisso. Não, o que quero dizer é que eu não gosto dele. Ah, esta era uma situação bem diferente. Tentei continuar a conversa com uma pergunta bem idiota. Você tentou? Sim, e muito. Fico esperando o momento em que ele diga ou faça algo que me mostre que temos alguma coisa em comum, mas nunca acontece. Acho Maxon bonito, mas isso não basta para construir uma relação. Quer dizer, nem sei se ele sente atração por mim. Você tem alguma ideia do que ele, sei lá, do que ele gosta? Pensei por um instante. Na verdade, não. Nunca falamos sobre as expectativas dele no quesito atributos físicos. Aí é que está. Nós nunca conversamos. Ele sempre fala com você, mas nós dois nunca temos o que conversar. Passamos muito tempo em silêncio, assistindo a algum filme ou jogando cartas. Ela parecia cada vez mais preocupada. Às vezes, nós também ficamos em silêncio. Só nos sentamos e não dizemos nada. Além disso, esse tipo de sentimento não nasce da noite para o dia. Talvez vocês dois devessem ter mais calma. Eu disse, cuidando para que minhas palavras oferecessem algum conforto. Marli parecia prestes a chorar. É sério, América. Acho que a única razão para eu estar aqui é o povo gostar muito de mim. Acho que o príncipe leva em conta a opinião de seus súditos. Eu nunca tinha pensado nisso, mas quando ela falou, pareceu-me plausível. Tempos atrás eu teria descartado essa opinião, mas Maxon amava seu povo. Talvez a interferência na escolha da futura princesa fosse maior do que eu imaginava. Além disso, ela continuou em voz baixa, tudo entre nós parece tão vazio. Lágrimas rolaram. Respirei fundo e dei-lhe um abraço. Queria muito que ela ficasse, que estivesse sempre ao meu lado, mas se ela não amava Maxon... Marli, se você não quer ficar com o príncipe, acho que deveria dizer isso a ele. Ah, não, eu não poderia.
Você tem que fazer isso. Ele não quer se casar com uma pessoa que não o ama. Se não sente nada pelo príncipe, ele precisa saber. Marli balançou a cabeça. Não posso simplesmente pedir para sair. Preciso ficar. Não posso ir para casa, não agora. Por que, Marli? O que aprende aqui? Por um instante, achei que compartilhávamos o mesmo segredo. Talvez ela precisasse ficar longe de alguém como eu precisava. A única diferença era que Maxon sabia do meu segredo e eu queria que ela se abrisse. Queria saber que não era a única que tinha ido para ali em circunstâncias ridículas. Contudo, as lágrimas de Marli pararam tão rapidamente como tinham começado. Ela fungou algumas vezes e se endireitou. Alisou o vestido, sacudiu os ombros e se voltou para mim. Botou um sorriso forte e cálido no rosto e disse: Quer saber? Aposto que você está certa. Ela começou a se afastar. Tenho certeza de que só preciso esperar e as coisas vão avançar. Agora tenho que ir. Tine está à minha espera. Marli correu até o palácio. O que teria se passado em sua cabeça? No dia seguinte, Marli me evitou, e no outro também. Decidi me sentar no salão das mulheres a uma distância segura e deixar bem claro que eu a notava sempre que passava por mim. Queria que soubesse que podia confiar em mim. Não ia obrigá-la a falar. Foram necessários 4 dias para ela me dar um sorriso triste de quem sabia que alguma coisa não ia bem. Apenas acenei com a cabeça. Aquilo parecia ser tudo o que eu tinha a dizer sobre o que se passava no coração dela. Naquele mesmo dia, enquanto eu estava sentada no salão das mulheres, Maxon me chamou. Seria mentira se dissesse que não fiquei toda contente de correr porta fora para os seus braços. Maxon! Exclamei e me lancei sobre ele. Quando me afastei, ele se mostrou um pouco atrapalhado. Eu sabia por quê. No dia em que deixamos a recepção para os reis da Noruécia e entramos no palácio para conversar, confessei que tinha dificuldades para lidar com meus sentimentos. Pedi que não me beijasse até eu ter mais certeza. Ele assentiu, mas notei que ficou magoado. Ainda assim, não quebrou sua promessa. Era difícil demais decifrar esses sentimentos com ele agindo como se fosse meu namorado, quando claramente não era. Ainda restavam 22 garotas depois da partida de Camille, Micaela e Laila. Camille e Laila eram simplesmente incompatíveis com a seleção e foram embora sem muito destaque. Já Micaela sentia tantas saudades de casa que se desfez em choro e soluços durante o café da manhã, 2 dias depois. Maxon a acompanhou até o quarto o tempo todo com a mão nos ombros dela. Ele parecia não ficar triste por deixá-la sair, mas alegre por poder se concentrar em outras possibilidades, sendo eu uma delas. Mas tanto o príncipe como eu entendíamos que seria tolice dele entregar o coração a mim, quando eu mesma não sabia por onde andava o meu. Como você está hoje? Ele perguntou enquanto se afastava. Ótima, claro. O que faz aqui? Não deveria estar no trabalho? O presidente do Comitê de Infraestrutura está doente, por isso a reunião foi adiada. Estou livre como um pássaro a tarde inteira, explicou com um brilho no olhar. O que quer fazer? Perguntou com o braço estendido para mim. Qualquer coisa. Há tanto no palácio que eu ainda não vi, os cavalos, por exemplo, e o cinema. Você ainda não me levou lá. Então vamos agora. Um pouco de descanso para a cabeça me faria bem. De que tipo de filme você gosta? Ele perguntou, enquanto caminhávamos em direção à escadaria que eu imaginava dar no porão. Na verdade, não sei. Não vejo muitos filmes, mas gosto de livros românticos e de comédia também. Um romance, então? Maxon levantou a sobrancelha como se tivesse segundas intenções. Não tinha como não rir. Viramos por um corredor e continuamos a conversar. Quando cruzamos com um destacamento da guarda do palácio, todos os soldados abriram caminho e saudaram o príncipe e sua acompanhante. Devia haver mais de 1 dúzia de homens naquele corredor.
Eu já estava acostumada com a presença deles. Mesmo um grupo tão grande não era capaz de tirar minha atenção dos momentos agradáveis que ia passar com Maxon em breve. O que me fez parar foi o suspiro que alguém deixou escapar enquanto passávamos. Tanto Maxon como eu demos meia volta, e ali estava Aspen. Também suspirei. Alguns dias antes, eu tinha ouvido um dos administradores do palácio comentar de passagem o recrutamento. Aspen me veio à mente então e imaginei como ele estaria. Mas, como eu estava atrasada para uma das várias aulas de Sylvia, não tive muito tempo para especular. Então ele tinha sido escolhido afinal, e entre todos os lugares para onde poderia ir... Maxon interrompeu meus pensamentos. América, você conhece este jovem? Mais de um mês havia se passado desde a última vez em que vira Aspen, mas ele era a pessoa que eu me forçava para não esquecer, aquele que ainda habitava meus sonhos. Eu o reconheceria em qualquer lugar. Parecia um pouco maior, como se estivesse bem alimentado, muito bem alimentado, e malhando muito. Seu cabelo bagunçado fora cortado bem baixo, praticamente raspado. Eu estava acostumado a vê-lo com roupas de segunda mão que as costuras mal mantinham inteiras. E agora lá estava ele, com um dos uniformes brilhantes e bem ajustados da guarda do palácio. Ele parecia estranho e familiar ao mesmo tempo. Tantas coisas pareciam fora de lugar ao seu redor, mas aqueles olhos eram os olhos de Aspen. Meus olhos baixaram para a plaqueta de identificação em seu uniforme. Soldado Ledger. Tudo isso não deve ter levado um segundo. Mantive a compostura o suficiente para ninguém perceber a tempestade que se armava dentro de mim. Um milagre puro e simples. Quis tocá-lo, beijá-lo, gritar com ele, exigir que saísse do meu refúgio. Quis cavar um buraco e sumir, mas eu estava ali. Nada fazia sentido. Limpei a garganta. Sim, o soldado Ledger é de Carolina, na verdade da mesma cidade que eu, respondi com um sorriso para o príncipe. Sem dúvida, Aspen ouvira nossas risadas no corredor e notara que eu continuava de braços dados com o príncipe. Que ele pensasse o que quisesse. Maxon se animou por mim. Bom, o que dizer? Bem-vindo, soldado Ledger. Deve estar feliz por ver a campeã de Carolina novamente. Maxon estendeu a mão para Aspen, que o cumprimentou. O rosto de Aspen parecia feito de pedra. Sim, majestade. Muito feliz. O que isso queria dizer? Estou certo de que torce por ela. Maxon o animou, piscando para mim. Claro, majestade, concordou Aspen, inclinando levemente a cabeça. E o que isso queria dizer? Perfeito. Já que a América é de seu estado natal, não poderia pensar em alguém melhor no palácio para tomar conta dela. Cuidarei para que faça parte do rodízio de guardas dela. Essa garota nega-se a ser acompanhada por uma criada durante a noite. Tentei convencê-la, mas... Maxon balançou a cabeça para mim. Aspen finalmente pareceu relaxar um pouco. Isso não me surpreende, majestade. O príncipe sorriu. Bem, estou certo de que vocês têm um dia trabalhoso pela frente. Estamos de saída. Tenham um bom dia, soldados. Maxon acenou com a cabeça e me levou consigo. Lutei com todas as minhas forças para não olhar para trás. No escuro do cinema, pensei no que fazer. O príncipe tinha deixado claro seu ódio a todos que me tratassem com desdém na noite em que lhe contei sobre Aspen. Se eu lhe dissesse que o homem que ele acabara de designar como meu segurança era aquela mesmíssima pessoa, será que Aspen seria punido? Não queria testar o príncipe. Ele tinha criado todo um sistema de assistência para o país com base nas minhas histórias sobre a fome. Bem, eu não podia contar, não queria contar, porque apesar de toda a minha raiva, amava Aspen e não suportaria vê-lo sofrer. Será que eu devia ir embora?
Meu coração foi tomado pela ambiguidade. Eu tinha a chance de fugir de Aspen, de escapar de seu rosto, aquele rosto que me torturaria diariamente quando eu o visse e lembrasse que já não era meu. Mas se eu saísse, tinha que deixar Maxon também, e ele era meu melhor amigo. Talvez até mais que isso. Eu não podia simplesmente ir embora. Além disso, como explicar sem dizer que Aspen estava ali? E tinha a minha família. Talvez os cheques tivessem um valor menor, mas pelo menos chegavam. May escreveu contando que papai havia prometido que naquele ano eles teriam o melhor Natal de todos, mas eu sabia que talvez nenhum outro Natal fosse tão bom depois. Se eu desistisse, quem sabe quanto dinheiro minha fama daria à minha família? Tínhamos que poupar o máximo possível. Você não gostou do filme, gostou? Maxon perguntou quase 2 horas mais tarde. Hein? O filme? Você não riu nem teve nenhuma reação. Ah, tentei me lembrar de qualquer informação. A única cena que pudesse citar para dizer que tinha gostado. Nenhum registro. Acho que estou um pouco fora de órbita hoje. Desculpe ter estragado a tarde. O que é isso? Disse Maxon, fazendo pouco caso da minha falta de entusiasmo. Para mim, só sua companhia já vale a pena. Mas talvez você devesse tirar uma soneca antes do jantar. Seu rosto parece um pouco pálido. Concordei. Na verdade, considerava a hipótese de ir para o quarto e nunca mais sair.